Há uma defesa. Isso eu acho que não aconteceu só lá, pelo Brasil inteiro deve ter acontecido, né. Ah, com certeza, eu ouço falar isso praticamente todo o Brasil. Salve, salve, senhoras e senhores, estamos aqui direto do estúdio do Sales Club. Esse é mais um episódio do programa Pode Ser Elite, o programa que traz os membros da comunidade Elite para trocar ideias sobre negócios, suas trajetórias, seus desafios. Eu falo que é aquele cafezinho que a gente toma na intimidade, empresário para empresária, empreendedor para empreendedor, empreendedora para empreendedora. Aqui a gente troca uma ideia de verdade. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui à nossa mesa um grande amigo. É muito bom dizer para vocês que nessa comunidade a gente formou uma aliança de verdadeiras amizades com pessoas diferenciadas e inspiradoras. Ele já foi atleta, ele é empresário de um setor que cresce muito, já comandou o bastidor do negócio, o presidente, a gente depois dá um toque sobre isso, ele que é Júnior de Camargo, CEO, cofundador da Top Transfer. Seja muito bem-vindo. É sempre muito bom estar com os amigos, né. Eu fico aqui bastante honrado pelo convite. Daqui a pouco a gente fala sobre a história do presidente, mas, eu fico muito feliz de estar aqui em São Paulo, estar com os amigos. Você sabe o carinho que eu tenho por ti e o carinho e a gratidão que eu tenho pela Elite. Júnior, me diga uma coisa, você a gente já percebe pela sua cutis que você é um cara bem tratado, mas muito provavelmente porque do início da carreira você era um atleta, você nem sempre foi um empresário. E foi um cara que rodou o mundo. Dá pra gente fazer um flashback, voltar um pouquinho rapidinho. Como é que começou a sua carreira primária como um atleta e depois para chegar no momento de empreendedor agora? Claro, vamos lá. Saí muito cedo de casa, ah, como você sabe, você também tem os seus negócios ali no futebol, então saí de casa com 17 anos, comecei a rodar aqui pelo Brasil. Com 21 anos saí do Brasil, ah, morei, né, em 5 continentes, eu morei, né, não visitei mesmo, então isso para mim foi muito engrandecedor, culturalmente falando, né, então hoje até me levou a fazer o que eu faço hoje, né, porque você passa a entender um pouco como as pessoas pensam, do que elas gostam e tal. Então foi uma trajetória até os 32 anos de idade, né, rodando o mundo, a maior parte na Europa, mas Ásia, Arábia, passei por vários, países onde fiz muitas amizades e numa dessas conheci a minha ex-esposa, quando eu morava na Suíça. Quando eu decidi parar de jogar, estava na Austrália, né, tive um problema, físico, decidi parar de jogar, falei: "Vou voltar ao Brasil", ela falou: "Então vou voltar contigo". São Paulo pra ela, eu sou natural de São Paulo, é muito grande, né, perto da Suíça, e aí eu estava entre Florianópolis e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro faz calor o ano todo, mais próximo de casa, da família. Decidi ir para o Rio, fiquei por lá 4 meses, pensando, né, no que fazer, fiquei um pouquinho aposentado, comecei a trabalhar como empresário de jogador com um amigo meu de Londres, e nesse meio tempo, lá no Rio de Janeiro, trabalhando um pouquinho como empresário, um amigo que jogou comigo na Grécia veio com a ideia de abrir essa empresa, uma empresa de turismo, onde o transporte é o nosso core business. Na época, um outro amigo dele trabalhava para nossa concorrente, que levava as pessoas para Ilha Grande, né? Para quem não sabe, é a maior ilha de Angra dos Reis. E a coisa foi evoluindo. Ah, comecei a estudar bastante, comecei a organizar a empresa, né? Quando eu entrei era um caderninho e uma van. Aí eu cheguei, né, com site, mais vans, né? Eu tenho o privilégio hoje de falar 5 idiomas, então o nosso público é muito estrangeiro, 80% é estrangeiro. Eu comecei a organizar, né? Muito network, eu fazia um pouco de tudo, administrativo,
marketing, comercial, e a gente foi organizando, organizando, e hoje, graças a Deus, somos referência no mercado, muito graças à ajuda da dos meus amigos, hoje eu chamo de amigos, né, o pessoal do Elite, né. Hoje eu tenho minhas maiores amizades hoje vêm do Elite, alguns dos mentores inclusive, né. Então eu fico muito, muito honrado de estar aqui batendo esse papo, podendo falar um pouco dessa trajetória, que eu acredito que hoje, né, temos pontos mais positivos do que negativos. Certamente, muitos mais pontos positivos. E eu gosto de contar essa história toda, porque a sua história, ela tem muitos pontos que geram curiosidade. Ter morado em 5 continentes, ter sido um atleta de alta performance, que são universos que as pessoas se envolvem, né, assim, viagens, o esporte, a agremiação que tem a torcida, e você conseguiu, de alguma maneira, construir tudo isso dentro de um negócio, ou pelo menos colocar dentro do mesmo quadro, né. Então vou quebrar um pouquinho e vou voltando para trás até a gente chegar aos dias de hoje. A primeira questão da mudança de atleta, quantos anos você foi atleta profissional? Eu fui até os 32 anos, né, então, 16 anos. eh, Não, amador eu foi coisa virei de profissional ali com 17, né, então, 15 anos de é, e e sendo um atleta, 15 anos, passado por vários continentes, várias agremiações, como é que você se enxergou parando? Porque a lesão é algo que forçou você a parar, mas é algo que o atleta, o jogador não espera. Como é que foi pra você o fato de parar de jogar ou ser forçado a parar de jogar? é, Como é que você se sentiu? a gente fica perdido, né, a gente fica perdido, ainda mais eu, hã, que até que me conectou como presidente de entretenimento vitalício do Seios Clube, E né, é mesmo. eu gostava muito de sair, né, então, com 27 anos que eu comecei a guardar um pouco de dinheiro. Então, parei aos 32, não estava com a vida feita, né, então sabia que teria que fazer alguma coisa. Eh, Estava tentando trabalhar com futebol, mas é muito difícil, né, É um mercado complexo. muito, muito complicado, muito difícil. E foi uma oportunidade, né, que surgiu, né, eu acredito muito em Deus. Essa possibilidade. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é viajar. Inclusive, quando eu parei de jogar, que eu descobri como a vida é cara, como viajar é caro, né? Porque todos os clubes que eu joguei sempre me pagaram tudo, passagem, Não restaurante, tinha ideia carro, quanto que isso comida. custava. Aí eu comecei a viver com 32 anos, descobri o que era a vida com 32 anos, né? Então, consegui unir, né, uma paixão que é a viagem, né? Para mim é com certeza estar com os amigos, estar com a família e viajar Celebrar esses momentos, nessas memórias. é o que eu mais gosto de fazer. E apareceu essa oportunidade, na época eu conversei com a minha esposa, né, e caí de cabeça mesmo, nunca tinha sido empresário, né, me dediquei muito, estudei muito, comecei a fazer o que eu sempre fiz, disciplina, É isso né, que eu ia te falar. colocar um objetivo, coloquei um objetivo, coloquei a disciplina e paguei o preço, irmão. E você sabe que as pessoas me perguntam, né, quando se forma pessoas, né, aonde que eu busco, né? Eu sempre tive, e eu acho que isso é muito pessoal, mas eu sempre tive uma afeição muito boa com atletas e com empresa júnior. O atleta por causa da disciplina. O atleta ele não, ele tem que dormir cedo, ele consegue entender, criar um racional lógico. O que eu preciso fazer para ter êxito? Então a questão de orientação ela é bem seguida e a execução, né? E quando você chegou como atleta, você percebeu que era diferente nesse mercado que você estava atuando do turismo? Porque você como atleta, você fala: "Pô, tem que fazer isso, isso". Por mais que seja empírico, você é processual. Teve dificuldade ou você estranhou quando você chegou nesse mercado? Eu achei um eu vi uma
oportunidade muito grande. Por causa da distância. Eu vi uma oportunidade muito grande, eu vi como as pessoas pensavam, a velocidade que elas executavam, como elas faziam as coisas. Então, eu sou um cara muito, muito objetivo, muito pragmático. E eu, no Rio de Janeiro, né, eu vindo de culturas europeias, onde o pessoal trabalha muito, o pessoal cobra muito, e quando você vem de um esporte profissional, você é muito cobrado. Então, todos os dias você tem que matar um leão, praticamente. Então, obviamente, tem todo esse desafio do, do aprendizado, mas eu enxerguei assim, eu falei, caramba, tem uma oportunidade aqui. Se eu fizer com Vou me força, destacar. vou me destacar. Então foi isso que me fez acreditar, né? E como é o turismo, como eu sempre conversei com muitos estrangeiros e o pessoal fica muito maravilhado quando vem para o Brasil, o Rio de Janeiro é um dos 5 países que o mundo mais quer conhecer, Não, sonha mais em não, e o conhecer. Rio, somente o Rio consegue entregar o Rio. Existe algo no Rio de Janeiro que é muito mágico, essa bossa do Rio. E lá fora também tem a questão das músicas, a questão do carnaval, tem uma série de coisas que também que carrega o mundo a olhar para o Rio anualmente. Mas me conta uma coisa, você falou do turismo, mas não é um turismo qualquer, o turismo também tem as suas segmentações, né? Qual é a segmentação do turismo que você atua? A primeira, como você falou, existe uma boa parte do meu mercado que eu trabalho com estrangeiros, o que a língua facilitou o acesso. E também a vida lá fora gerou uma melhor conexão. Mas qual é o nicho específico? Hoje a gente trabalha com o ecoturismo, né, ligado muito à natureza, e a minha empresa, ela trabalha com o turismo receptivo. Antes da pandemia, como a gente foi crescendo, né, a gente começou com o transporte terrestre, depois com passeios, hospedagem. Hoje a gente vende tudo praticamente no Rio de Janeiro e É uma atendemos solução completa completa. do turismo para quem está indo a essas regiões. Exatamente. Hoje a gente faz ali um turismo 360 graus, você não precisa se preocupar com nada. E tanto para o corporativo também, né? Então hoje a gente trabalha, a gente foi crescendo, sentindo a dor, as necessidades dos próprios clientes e fomos agregando, né, serviços, às vezes com parceria, às vezes verticalizando dentro de casa. E hoje a gente atende o corredor turístico inteiro do Rio de Janeiro e no pós-pandemia, inclusive São Paulo, né, com os preços das passagens que ficaram muito altos. Hoje a gente também trabalha com transfer para São Paulo. A gente pega muita gente em São Paulo, em vans, né, em carros, em pessoas que têm alguns horários diferenciados ou necessidades. E a gente hoje atende praticamente todo o corredor turístico do Rio de Janeiro. Obviamente, Ilha Grande, a Costa Verde é onde nós nos destacamos, né, onde somos líderes de mercado, mas a gente atende o Rio de Janeiro inteiro. 80% do nosso público é estrangeiro. A minha empresa, ela não quer ser a empresa mais barata, porque eu prezo muito pela qualidade do serviço. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciarmos, e é algo que eu sei que sempre tem alguém que busca confiança, que busca segurança, que busca um atendimento diferenciado, né? E quando a gente fala de ecoturismo, é uma conexão com a natureza. A gente percebe, você já me disse antes aqui também, que o efeito pós-pandemia, a gente vem ao longo do tempo, né? Tudo aquilo que é mais raro é mais valioso, né? Então a gente vem buscando maior conexão com a natureza, com a paz. E dá pra gente dar uma passada rápida. O que é a Ilha Grande? Porque tem gente que não sabe exatamente o que significa a Ilha Grande. O que ela tem de especial? Qual a magia que tem aquele espaço que chama-se Ilha Grande, na qual vocês são líderes de mercado? Ilha Grande, ela é a maior ilha de Angra dos Reis. É uma ilha onde tem 365 praias, ou seja, por menor que seja, não tem veículos, é realmente conexão com a natureza, Só, para chegar lá, só de barco catamarã. só de barco ou catamarã. Né? A nossa empresa ela trabalha apenas com travessias rápidas, né? Fomos também pioneiros nisso, né? De fazer a travessia rápida.
tem 3 pontos de travessias para Ilha Grande: Mangaratiba, Conceição de Jacareí e Angra dos Reis. Então depende se você vem de São Paulo, se vem do Rio de Janeiro, mas é um lugar que realmente eu aprendi a admirar, né? Eu sempre gostei muito da água azul, por exemplo, né? Grécia, essas coisas, O mar, o Bahamas. Mediterrâneo ali, onde você tem baías mais, que a água é realmente cristalina e tem cores mais, né? Exatamente. E na Ilha Grande ela tem uma beleza que ela une a cor verde esmeralda do mar diretamente com a vegetação. Isso eu não Não encontrei tinha visto antes. em lugar nenhum. E tanta diferença de praia tem para mergulho, tem para surfista, tem aquela piscininha para crianças, tem todo tipo de praia que você possa imaginar. Então, realmente é um lugar muito mais roots, né, para quem quer realmente se conectar com a natureza, mas é de uma beleza assim infinita. E depois que foi tombada, né, como patrimônio mundial da Unesco, natural, cada dia mais pessoas do mundo inteiro se interessam em conhecê-la. Mas tem Vale pra, realmente a mas tem pena. para todo mundo, né? Quando você fala roots, não é uma coisa só pé na areia, assim. Talvez tenha algumas coisas mais. Imagina até que existem Sofisticadas. até gringos que montaram coisas sofisticadas, recebem nas casas. Como é que. Com Há uma certeza. diversidade grande lá. Muito grande, né? Tem, claro, aquelas pousadas, boutique hotéis. Acabaram de construir um catamarã onde é uma coisa de cinema, né? Como se fosse um hotel na água flutuante. Hotel flutuante. Fizeram um para os amantes do mergulho. Tem outros que são casas flutuantes para grupos como 4, 5 quartos, que são Uau. realmente espetaculares no meio do mar. É, tem para todos os gostos, né? Então, do mais simples para o mais sofisticado, você encontra em Ilha Grande. E aí nós falamos desse ecoturismo. Acho que a primeira razão que a gente faz é a do turismo pessoal, né? Família, vou passar um fim de semana, vou me conectar, vou com a minha namorada, vou com meus filhos, tal. Mas você também falou de corporativo. O que você pode dizer que empresas consomem e o que elas fazem quando vão à Ilha Grande? Ilha Grande a gente atende muitos eventos, né? A gente já fez alguns eventos de imersões, a gente já fez eventos de final de ano, né? Festas de empresas. Tem alguns Convenções. convenções, é porque tem alguns resorts, então tem toda a estrutura para as convenções, mas tem aquele período que eles gostam também de De descontrair. off-site, né? Até para usar a natureza, o advento, ou então a condição diferente, para ser mais lúdico e aplicável o conhecimento. Exatamente, lembrando que Angra dos Reis, né, é um dos maiores pontos de offshore do Brasil, né? Então, é uma região muito rica, né, onde você vai encontrar dos maiores iates do Brasil, né, como a gente falou, até a canoa polinésia, né? Então, realmente no corporativo o pessoal procura muito para fazer essas convenções de grupos e aproveitar para estar em contato com a natureza, fazer aqueles passeios, né, para realmente descontrair e muita festa também de final de ano, que o pessoal gosta de passar porque tem espaços lá realmente maravilhosos para desconectar um pouco da cidade. E como você falou, né, assim, os acessos a essa região normalmente são pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo, mas ele não exatamente está na costa da capital, né? Ele tem que descer um pouco de carro e para acessar essas ilhas só se for via barco ou aéreo ou helicóptero por ali. É isso? Exatamente, né? Tem algumas pousadas onde tem helipontos, né? Antigamente mais políticos, né, frequentavam, chegavam. A gente também faz esse serviço, né, que é o que a gente chama de super VIP, que é o serviço que a pessoa chega diretamente na ilha de helicóptero, né? A gente tem também esse serviço, mas é, é um ponto onde ele está muito próximo do Rio de Janeiro. É 1h45 do Rio de Janeiro, Ah, né? então Então, E tem a magia também de fazer. Eu acho que essa conexão de você viver a jornada de chegar
Na ilha é uma coisa que também é muito especial, né? É maravilhosa, né, Luiz? E também o pessoal que vai conhecer o Rio de Janeiro, eles aproveitam para conhecer Ilha Grande. Eles aproveitam para É um conhecer Búzios. combo. Exato, né? O nosso cliente, ele faz Rio de Janeiro, Ilha Grande, Búzios e Paraty. Paraty os europeus gostam demais pela cultura, né, pelo Tem centro a Flip lá, histórico. tem a questão do centro histórico, ela respira muito a questão da música, a questão da poesia, a questão da arte, né? Então, Exatamente. Então é muito buscada pelos europeus, eles adoram, né, Paraty, que também vem crescendo bastante ultimamente a demanda, mas o público que mais frequenta, sobretudo Búzios, né, são os nossos irmãos argentinos, eles amam, né, é um fluxo muito grande de argentinos, que inclusive estão não só visitando, mas morando, e hoje eles são donos também de muitas pousadas, restaurantes, estão há muitos anos já frequentando ali a região de Búzios. maravilha. E o que e como a gente contou agora um pouquinho da região do mapa onde você está atuando. Qual que é o ponto da você enxergou da oportunidade de vista até chegar a ser a principal agência de ecoturismo da região? Qual foi o grande desafio para chegar até aqui? Houveram vários, mas qual foi o grande desafio? Então, o que eu senti de oportunidade foi realmente no serviço que eu recebi quando eu fui, né. Então eu fiz essa pesquisa, existiam 2 empresas apenas que monopolizavam o mercado, então, ah, o maior desafio meu foi político, né, para a gente conseguir entrar foi muito difícil, a gente sofreu demais, 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 né. Cidades pequenas, são aquelas famosas terra de ninguém, né, onde Não, e querendo ou não, as oportunidades que acontecem muitas vezes são destinadas ou orientadas a um grupo local, né, há uma defesa. Isso eu acho que não aconteceu só lá, pelo Brasil inteiro deve ter acontecido, né. com certeza, eu ouço falar isso praticamente todo o Brasil. E como quebrar essas barreiras? O mais complicado é isso, né, quando a gente sofre na pele. Ouvir histórias, você já fica um pouco assim, mas sofrer na pele, né, é realmente muita resiliência, né. Eu tinha muito claro o objetivo e onde a gente queria chegar, né. Então foi um período, assim, de muita luta, mas não só de aprendizado do trabalho, de empresa, nós somos empresários, a gente já sabe das dificuldades que tem internas, mas sobretudo, dificuldades externas. Vou te dar um exemplo, eu comprei um barco para fazer a travessia, eu fiquei com esse barco mais de 2 anos parado, Por sem quê? poder trabalhar. Com Porque não to havia autorização para você. Não, eu tinha todas as legalizações, tinha todas as documentações, mas eu não podia trabalhar, né, então É frustrante, sem contar que também acaba drenando o capital, né, do empresário. com certeza. Então, quem está de fora e vê toda aquela magia, toda aquela beleza, não sabe, né, a dificuldade que é e que ainda hoje acontece algumas coisas, mas faz parte, como você disse, né, no Brasil inteiro, né, tem esses privilégios locais, faz parte, mas a gente foi trabalhando, eu foquei muito na minha empresa, em melhorar o serviço. O olhar para dentro da empresa. Eu tive que fazer isso, porque eu não conseguia fazer aquela questão mais política, mais para fora. Então, enquanto eles estavam preocupados muito para fora, eu foquei muito dentro da minha empresa. Como a gente pode melhorar o serviço? Quais serviços que eles não utilizam? Então, eu criei a linha entre Ilha Grande e Búzios, não existia essa conexão. Então, a gente foi pioneiro nisso. Eu criei a linha para o outro lado da Ilha Grande, né, que tem a capital, que é Vila do Abraão. Então, eu criei essa outra demanda para o pessoal que quer um pouco de Mais mais sossego. tranquilidade. E a gente foi trabalhando, trabalhando, melhorando cada vez o serviço. Eu acredito que eu fui responsável muito pela melhoria da qualidade do serviço, porque os meus concorrentes foram obrigados a melhorar. É natural, quando você tem alguém puxando, a sobrevivência exige que você mantenha o mesmo nível de serviço. Exatamente. Então eu acredito que a gente foi responsável por muitas coisas, né? Você acredita que a Top Transfer ela trouxe inovação
e ditou um novo momento para ele? Porque o ecoturismo cresce muito, mas às vezes certos mercados crescem também por causa dos seus colaboradores. Tanto é que os seus players de mercado, tanto é que muitas vezes os incentivos fiscais para indústrias são para fortalecer a região. Você acha que a Top Transfer teve esse papel ali naquela região? Cara, a gente mudou muito, desde uniforme nas agências, eh, acabar com papel, né, lá tudo era em ticket de papel, ainda existe ticket de papel, é uma luta. A gente foi a primeira empresa a entrar com sistema, com vouchers eletrônicos. Então, eu acredito de verdade que a gente tem conseguido mudar a mentalidade, trazer um pouco mais para o profissionalismo, né, como eu te falei, eu morei muitos anos fora, e eu via como era debilitado você chegar num local onde ninguém falava inglês, onde ninguém falava uma língua o internacional, Não, e com uma demanda enorme de eno que pessoas queriam ir, mas você ficavam impossibilitados porque a língua era a barreira. exatamente. Então eu acredito que sim, a gente mudou bastante a qualidade de serviço, a mentalidade. Muitos outros empresários, até de outros segmentos, começaram a entender a importância de prestar um bom serviço, de focar em melhorias, em tecnologia. Hoje eu sou bastante procurado por outros empresários, né, para contar um pouco do que eu aprendi muito com vocês também. Então, eu acredito que sim, a Top Trans ela teve um papel bem importante e vai continuar tendo nos próximos anos, né? A gente faz também, obviamente, alguns trabalhos para manter, né, a natureza, né, como ela está, algumas ações, como ecocopos, né, para a gente trabalhar ah, o Então tem uma cultura também de de preservação e preservação, uma exato. atitude ética com a natureza, né. Exatamente, né, a gente precisa manter aquilo como ela é, né, hoje você sabe como é o o mundo nessa questão predatória, onde as pessoas veem ali a brecha de investimentos, então a gente procura, né, fazer a nossa parte, né, a gente sabe a importância que é de conscientizar as pessoas, né, e a gente vem conseguindo fazer esse trabalho. Claro que não é fácil, claro que tem muita gente, né, entrando na ilha de diversas maneiras, mas a gente faz o que a gente pode. Mas eu acredito de verdade que a Top Transfer hoje Um papel. tem feito um trabalho muito bom e tem um papel significativo na melhoria das condições do turismo local. E o que que você, como empresário, está olhando agora? Porque assim, nunca acaba o nosso trabalho como empreendedor ou empreendedora, né, a gente está sempre ou resolvendo um problema que ficou, alguma coisa que se arrasta ou criando uma melhoria. O seu tempo dedicado a quê nesse momento na Top Transfer ou no mercado? Cara, tem muita fruta baixa ainda ali na Costa Verde, né, tem poucos, hã, concorrentes grandes, né, tem muita gente pequena entrando, mas eu acredito que tem bastante coisa para fazer na Costa Verde. Hoje a minha visão é que a Top Transfer se torne referência no Rio de Janeiro, né, hoje nós somos referência na Costa Verde, mas a minha visão é que a gente se consolide no estado todo, e eu já tive alguns convites em outros estados, né, mas como a gente sabe, precisa de foco, né, a gente estava conversando, estou reforçando a equipe, não conseguimos fazer nada grande sozinhos, então hoje o meu foco é montar, né, renovar uma equipe para que eu possa cada vez mais olhar para fora, né. Hoje a gente está trabalhando a marca. Esse ano a ideia é trabalhar a marca, então hoje, esse ano a gente deve se apresentar na BAV, que é a maior feira de turismo do Brasil, então a gente deve expor. Já expomos na FIT, que é a maior, feira de turismo da Argentina, né, que é o nosso maior público inclusive. Então hoje tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para crescer no Rio de Janeiro, mas a minha ideia é que a gente seja a empresa, conhecida como a empresa mais confiável do mercado, né. Hoje nós trabalhamos muito com B2C, só que as maiores empresas
do mercado, 80% da receita delas hoje vem de B2B. Entendi. Então a gente tem ainda muita coisa para crescer ali na região. Tem muitos países que ainda não vendem o destino. Então hoje a ideia é fortalecer a marca e conseguir entrar, não, que a gente já está, né, no B2B, mas fortalecer a nossa presença no canal B2B. E eu acho muito interessante que antes da gente entrar no ar, nós conversarmos sobre as estruturas, né, da organização e você me falava das novas tecnologias, está observando como ganhar produtividade, falava sobre a questão da qualidade, da preocupação com a qualidade. Isso me deixa muito orgulhoso de ver que muitas pessoas na primeira camada da área do turismo pensam somente na logística, na hospedagem, na venda. E a sua preocupação é com o conforto, com a qualidade, com a entrega e, como você falou, segurança de ir para um lugar que para algumas pessoas, principalmente internacionalmente, parece inóspito, parece distante. E isso certamente faz da Top Transfer algo muito diferente do que é visto no mercado. A sua visão é uma visão admirável e é também mais um ponto além da disciplina que te trouxe até aqui, Jô. Eu queria te dizer que fico muito inspirado pelo que você fez com a Top Transfer e deixa todo mundo aqui no Elite também muito feliz. Cara, é porque é exatamente isso, né? Quando você entende a dor, como você mencionou, muita gente tem medo de ir para o Rio de Janeiro, do Brasil, imagina de fora, né? Então eu procuro trabalhar isso, né? A segurança, a confiança e algumas pessoas com pensamento de curto prazo, né, elas não entendem que é isso que vai fazer A empresa perdurar e perpetuar. as indicações, né? Porque imagina, você foi para Ilha Grande, aí você volta, você posta no Instagram, você fala com o seu vizinho, você fala com a sua família. Quando alguém quiser ir, Vai, vai pela Top Transfer. Aliás, até porque é um mercado altamente instagramável, né? A palavra assim, dessa época que nós estamos vivendo, porque assim, tudo é muito fotográfico, tudo é muito bonito, a experiência é realmente memorável. E aí é aquela extensão do funil. Júnior, rapidinho, vamos fazer um bate-bola aqui. Por que você é presidente? rapaz, sou de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo. As imersões acontecem aqui em São Paulo, né? Do Elite, do Sales Club. E eu gostava de levar os meninos para passear depois das imersões, né? Então, como eu fui também ex-atleta, eu tenho um certo network na noite paulistana. E eu levei o pessoal para sair uma vez, duas. E o pessoal acabou, né? De me intitulando, né, como presidente, porque eu realmente sou um cara que eu gosto muito, né, você Da sabe, conexão, da né? conexão com as pessoas, gosto de ter amigos e, e eu gosto de acolher, né, onde eu consigo, né, inclusive eu tô com amigos, né, tava conversando, amigos de Estrangeiros Dubai, aqui. estavam lá em casa, estão lá em casa, deixei eles bem acomodados em alguns bares que eu tenho alguns conhecimentos. E aqui em São Paulo foi assim que aconteceu. E num desses jantares, né, que a gente fez, o Léo Castelo, o, O Consul o também. Concer, né, o Ah, nosso Tiago também, é, todos estavam Thiago Reis, presentes, todos os Thiago amigos. Reis, todos lá, além de vários elites, né, e eles viram como Assim, a magia acontecia à noite aqui assim conosco. como o vestiário da Copa, só craque é presidente. Quem que é o presidente? Quem que foi o presidente do vestiário na Copa? É o Ronaldo. O Ronaldo era o presidente. É isso. E nós também temos o nosso presidente do nosso vestiário aqui, que cuida aqui do pessoal. Isso parece até um pouco diferente, mas eu vou dizer para vocês. Aqui no Sales Clube, a gente fala de negócios sempre. A gente tem um ambiente que a gente troca ideias, a gente tem um nível de cumplicidade, intimidade, uma confraria que foi montada pelo grupo já de início. Você está lá desde o comecinho. E essa brincadeira do presidente é porque alguém é muito querido. Diz que líderes não são colocados lá, eles são seguidos, né? Então, você como presidente
não é à toa, é uma pessoa querida, acolhedora, que venceu, eh, simples de tudo, assim, no trato, no apreço, e é uma honra para a gente ter você como presidente ali da comunidade dos elites, porque você inspira negócios, acolhimento e amizade. É bom ter você, amigo. Cara, muito obrigado. A recíproca é verdadeira, né? Você sabe, me esforçando para estar todos os meses aqui em São Paulo, né? Para estar junto com vocês. Sempre passo para dar um abraço. E como você falou, essas conexões, elas geram muitos negócios, né? Elas geram negócio demais. A gente tem a confraria. Eu posso falar que foram milhões de reais, né? Que eu ganhei através de insights, de ajuda, né, dos meus amigos, porque tem certas coisas que o dinheiro ele não consegue te proporcionar. Se você não tiver o conhecimento, a indicação, apresentar, né, realmente a coisa não acontece. Então, eu, do fundo do coração, eu sei o quanto o Elite mudou minha vida, né? Então, como mentalidade, eu estava comentando, meus melhores amigos hoje são do Elite. É, as melhores coisas que aconteceram na minha empresa vieram tanto de conhecimento dos mentores como de amigos, né? Você sabe que a comunidade Elite, ela é muito rica, né? Não são só os mentores, a Não. nossa troca, ela é incrível. E eu costumo dizer que ninguém fecha negócio bebendo leite, né? Então, quando a gente sai, a gente vai tomar nossa cerveja, nosso vinho, E a gente cuidado com o bate papo. guardanapo, porque o guardanapo sela negócios. Aquele guardanapo do 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 Antônio, Antônio, pelo amor de Deus, como já já vi saiu muita negócio assinatura, ali. hein? Meu Deus do céu. E vai continuar acontecendo, e vai continuar acontecendo. Aliás, eu vou fazer até um convite aqui, já que a gente falou dele, o próximo convidado tem que ser ele. O homem do guardanapo, Antônio, vai vir aqui conversar com a gente. Ele vai ensinar como se fecha um negócio no meio de um bar, no meio de um restaurante com guardanapo. É isso mesmo. Essa estratégia dele é sensacional. Bom, com 20 e poucos anos de educação, posso dizer para você que eu tenho a convicção que o sucesso de negócios tem a ver, de educação tem a ver com o sucesso dos seus alunos, o sucesso da sua comunidade. E ver o seu sucesso nos deixa, de novo, muito feliz. Eh, os créditos gentis que você nos dá, eles são realmente todos seus. A gente só participou e está aqui para aplaudir. Então, amigo, obrigado por ter vindo passar esse tempo com a gente. Vamos deixar um convite para todo mundo. Quem quiser conversar com a Top Trans, olha, Costa Verde, quer falar, levar a sua empresa para fazer uma convenção, quer levar a sua família para conectar com a natureza, quer conhecer 365 praias, patrimônio mundial, quer ver essa experiência, tem que ser com a Top Transfer. E como é que eles acham a Top Transfer? A gente está bastante forte no Instagram, né? É só colocar Top Ilha Grande, no nosso site toptransferbrasil.com.br. Coloca no Google Top Transfer que a gente aparece, né? Eu fico bastante honrado com a confiança, né, de indicar, né, a nossa empresa. E eu só tenho a agradecer porque eu descobri que realmente o conhecimento ele é o cerne de qualquer resultado de sucesso, né? Então, por isso que eu também, em contrapartida, deixo esse recado, né, para quem achar que é coisa de curso, de coach. Não é. Aqui estão as pessoas que fazem. São empresários como nós, que passam as mesmas dores que nós, e nós, como empresários, nos sentimos muitas vezes sozinhos, né? E ter um ambiente desse onde a gente consegue trocar, pegar insights, pessoas que já passaram por dificuldades que a gente já passou, ou a gente estava comentando que eu estou colocando inteligência artificial, aí você dá uma ligação, alguém já está fazendo com não sei quem e tal, e você vai cortando o caminho, né? No final de tudo isso, tempo, né, como o Léo gosta de falar, é o nosso ativo mais importante, e a gente economiza muito tempo. Então, eu tenho certeza que os resultados que a gente conseguiu nos últimos 3 anos, se eu não tivesse conhecido Elite, com certeza eu não estaria nem na metade ainda do caminho. Bom, mais uma vez, amigo, muito obrigado. Eu tive com o craque,
o dono do vestiário, o presidente do vestiário do Seios Clube, Júnior de Camargo, o cara, o fundador, CEO, cofundador, CEO da Top Transfer, cara da Costa Verde e tem toda a costa do Brasil à frente. Muito obrigado, meu amigo. Você é sempre bem-vindo aqui nesse programa do Elite. E vocês que participaram com a gente sabem como é que é o negócio, né? Vamos curtir, sininho, indica. Sempre tem alguém que der. Olha, vale a pena você ouvir esse podcast, esse conteúdo é para você. A gente, como empresário, nunca deve se sentir sozinho. Temos parceiros de jornada e podemos nos ajudar uns aos outros. E aqui, além desse programa do Pode Ser Elite, tem outros programas. E se você quiser saber mais do Seios Clube, entra lá, seiosclube.com.br, vários programas para você que acredita que as vendas podem salvar negócios em tempos ruins e em tempos bons alavancam o negócio. Esse é o Pode Ser Elite, mais um programa aqui do Seios Clube. Valeu, pessoal.